Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, que saudade que eu estava de fazer vídeo pro canal. Tava morrendo de saudade, mas prometo pra vocês que agora eu voltei de vez, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é sobre o meu relato de parto. Eu nem ia fazer mais esse vídeo por ter passado já 5 meses, gente, que meu filho está. Passou muito rápido. Mas eu postei, né, uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam ainda e vocês quiseram. Então, aqui estou para fazer o vídeo para vocês do meu relato de parto. Vou contar tudinho para vocês, gente, desde os primeiros sinais até a chegada em casa com meu filho, tá bom? Então, bora pro vídeo, sem enrolação, né? Bom, meus amores, tudo começou com 34 semanas. Eu tava em casa ainda, né, dormindo sozinha, porque meu marido trabalhava à noite. Então, mas, gente, minha mãe queria porque eu queria que eu viesse dormir aqui, né, com ela, com meu pai, e eu queria ficar na minha casa. Porque até então, na minha cabeça, meu filho ia nascer no tempo certo. Mas, eu sempre falei, eu acho que esse menino vai vir em fevereiro. Mas eu falei assim, não, né, se o doutor falou que vai nascer em março, vai nascer em março. E tava a data prevista pra ele vir dia 5 a dia 9, porque eu ia fazer cesárea. Eu queria parto normal, mas o doutor falou que achava melhor fazer cesárea porque ele ia ser muito grande. Tá aí, tudo bem, gente. Aí, fazia 3 dias que tinha saído o meu tampão. Tipo assim, saiu 3 dias um pouquinho, assim, do tampão. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Só que depois não veio mais. Aí, no outro dia, eu comecei com umas cólicas, uns negócios assim. E aí eu fiquei meio, né? Aí minha mãe, levou eu pro hospital à noite. Já era umas 8 e pouco da noite, gente. Aí levou eu lá na maternidade de Piraju. Cheguei lá, as enfermeiras veio, né? Super boazinhas, me atenderam super bem. Aí elas fez o cardiotoco, viu que tava tudo bem com o meu filho. Elas falaram que ia fazer o toque, fez o toque, falou que o útero tava fechado, tava tudo ok, que essas contrações que eu tava tendo era contração de treinamento. Eu sabia que era contração de treinamento, gente, mas eu fui porque, assim, elas estavam muito perto uma da outra. Então, mãe de primeira viagem, gente, tem medo de tudo, sabe? E também não sabe muitas coisas, né? E aí, elas me tranquilizaram, me deram remédio na veia, tudo certinho, vim embora. Se eu não me engano, faltava 2 dias pra mim fazer 35 semanas. Eu fui pro hospital de novo, à noite também, porque na parte da tarde até a noite, o meu filho ele não tinha chutado. Eu comi chocolate, eu andei pra lá e andei pra cá, agachei, fiz de tudo, gente, mexi assim. A única coisa que ele fez, que foi mais assim, à noite, foi um leve chutinho, só que foi assim, uma mexidinha, gente, foi assim, ó, super leve. E meu filho, quando ele chutava, dava pra ver assim, né, o chute dele. Só que dessa vez foi tipo assim, muito sutil, sabe? E aí eu fui pesquisar na internet, porque mãe de primeira viagem, gente, olha, uma coisa que eu falo pra vocês, não pesquisem as coisas na internet, porque a gente fica louca. Parece cada coisa, só vai no médico de vocês. Só vai, não fica pesquisando coisa na internet, senão você pira. E aí, eu peguei, fiz isso, né? Pesquisei na internet, aí apareceu que quando o bebê fica muito tempo sem mexer, tem que correr na maternidade, porque às vezes ele tá tendo sofrimento fetal, não sei o que. Gente, eu fiquei louca. Aí eu já liguei pra minha mãe me xingou, né? Falou assim, só agora que você foi fazer que ele não tá mexendo, não sei o que. Foi aquela loucura toda. Aí foi minha tia e minha mãe de novo me levar. Minha tia, gente, ela é madrinha do meu filho, tá? E aí, a gente foi de novo no hospital. Aí chegou lá, as meninas fez o cardiotopo, elas falaram que realmente ele não tava querendo mexer muito, tava preguiçoso. Aí a moça pegou, eles deram glicose na minha veia, um pouco de glicose. E aí foi quando ele começou a mexer bastante. Aí ela pegava e fazia tipo um negócio assim na barriga e ele mexia bastante, sabe? E aí, graças a Deus, tudo bem, tudo ok, o toque tudo certinho, não tinha dilatado nada, tava tudo certo, vim embora. Aí, gente, eu dormi aqui na casa da minha mãe, né? Depois que aconteceu tudo isso, no outro dia eu fui, busquei algumas roupas minhas, algumas coisas minhas de perfume, coisa pra cabelo, essas coisas assim. E vim pra ficar de vez aqui na minha mãe até o nascimento do meu filho. Aí meu marido super, né, aprovou de eu ficar aqui, porque ele tava com medo de eu ficar lá sozinha.
e tal. E aí, eu lembro que no outro dia, que eu ia completar 35 semanas, tinha de manhã, 9 horas, tinha, né, o grupo de gestante que tem aqui na minha cidade, que é tipo um apoio, gente, pra gestante, que aí tem as palestras, tipo assim, sobre as coisas de gravidez, né, da gestante e tal. E a gente troca ideias, eles, né, super ajudam a gente, dá um presentinho pro bebê e tudo. É bem gostoso, sabe? Só vai as mulheradas mesmo, a gente fica ali conversando, batendo papo, bem gostoso. E aí eu fui, né, tudo, participei, voltei embora, que é uma horinha, 1h30 por aí, depois tem, né, uns comes e bebes pra gente. E aí eu voltei embora, chegando aqui na mercearia, né, dos meus pais, eu fui no banheiro e aí eu vi que tinha saído um pouco de tampão. Até aí, tudo bem? Eu falei, nossa, voltou, saiu meu tampão. E aí eu peguei, né, tipo, tinha saído um pouquinho, aí eu falei pra minha mãe tudo, subi em casa, tomei um banho, descansei e tudo mais. Isso eu tava com 8 meses, né, gente? Aí eu peguei e falei assim, vou dormir. Dormi, acordei, era noite, tudo. Aí à noite, antes de eu tomar banho, tinha saído mais um pouquinho de tampão. E aí, né, tudo bem. Né, eu super fiquei tranquila, voltei a dormir, né, porque na minha cabeça, como eu já tinha saído, depois parei de sair, acontecia mesmo. No outro dia, eu desde quando eu acordei até, tipo assim, na parte da tarde, todas as vezes que eu ia no banheiro fazer xixi, saía um pouco do tampão. Só que não tava saindo com sangue, não tava com nada, gente. Era um tampão normal, era tipo uma gosminha, né? Transparente. Tipo clara de ovo, né? Que o povo fala. E tava saindo, não tinha sangue, não tinha nada, não tava tendo cólica, não tava tendo sintoma nenhum. E aí eu comecei a mandar mensagem pra minha mãe, né? Falar pra ela, mãe, tá saindo meu tampão, não sei o que, isso aqui tem. E ela desesperada, porque minha mãe, ela tava com outra grávida, que é amiga nossa, né, no hospital, que parece que ela tava com medo de ter estourado a bolsa dela, né? Ela tava com 6 meses, eu tava com 8 já. Então a gente é bem pertinho, né? De tanto que o bebê dela é meu afilhado. E a gente, né, tava pertinho da outra, e minha mãe com uma grávida, e eu grávida, e minha mãe tava desesperada. Aí eu falei, mãe, fica tranquila, né? Eu vou mandar mensagem pro meu médico. Aí eu peguei e mandei mensagem pro meu médico, ele falou assim, Pamela, eu recomendo você ir na maternidade de Piraju para as meninas examinar você, né? Ver se tá tudo bem, o que tá acontecendo. E depois você me fala. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha 2 horas da tarde marcado pra fazer minhas fotos de gestante, né? Que eu tava com 8 meses. Eu falei, vou fazer já pra 9 meses, né? Ficar mais de boa. E aí eu tava esperando só meu marido chegar pra gente tirar as fotos. Aí eu falei, mãe, agora o que eu faço? Eu desmarco? Ela falou, não, vai, tira as fotos e depois de lá você vai pra lá. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, tirei as fotos, gente, ficaram lindas, maravilhosas. Eu vou estar aqui passando pra vocês algumas. E aí, o que que acontece? Eu tava, tipo assim, minha barriga tava muito contraída, sabe? Tipo, aqui em cima tava dura, gente. E aí, pra tirar as fotos, eu tava até, assim, cansada, sabe? Mas tirei, fui até o final, tirei todas as fotos. Aí eu, né, peguei e a gente foi direto pra maternidade de Piraju. Gente, cheguei na maternidade toda maquiada, cílios enormes, tudo. Pensa, parecia que eu tinha acabado de pular o carnaval, porque realmente tava no dia do carnaval, quando eu fui, né, lá no hospital. E aí demorou chamar eu, demorou pra ser atendido por conta que tava um monte de gente pra ser atendido, fora que tinha poucas, tinha uma médica e poucos enfermeiros lá trabalhando nesse dia, né, por conta, né, do feriado de carnaval, essas coisas aí. Mas aí logo, né, passou e aí o povo me chamou pra ser atendida. Aí eu entrei, conversei com a médica, tudo, ela me encaminhou lá pra maternidade para as meninas me ver, né, como o que tava acontecendo. Meu marido foi comigo, chegando lá embaixo, aí eles fizeram o cardiotopo, tava tudo ok com o meu filho, graças a Deus. E acabou que o médico, a enfermeira, né, falou assim, olha, eu vou fazer o toque, tá? Eu falei, tá bom, mas antes disso eu posso ir no banheiro, porque
né, eu tô apertada. Ela falou, não, pode ir. Gente, juro pra vocês, eu indo no banheiro, eu senti, tipo, um negócio descer, sabe? Blu. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que será, né? Corri pro banheiro, fui no banheiro, estava saindo meu tampão com sangue. Gente, tipo assim, eu não me desesperei, eu só simplesmente peguei meu celular, tirei a foto pra mim poder mostrar pra enfermeira, né? Porque eu não ia levar o papel higiênico lá, olha! Né? Então eu tirei a foto pra mostrar pra ela. Aí nisso que eu fui fazer o toque, eu mostrei pra ela, falei assim, ó, tá saindo com sangue. Ela fez assim, seu baby já tá querendo vir. Ela falou, quantas semanas você tá? E eu falei, né, eu tô com 35 semanas e um dia hoje. Ela falou, meu Deus, tá muito cedo. Aí, beleza, ela fez o toque, ela falou assim, olha, você tá com um dedo de dilatação. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, um dedo de dilatação. Eu fiquei, gente, aflita, né? Aí, ela chamou o doutor que tava lá, que era o doutor Munir. Ele veio, ele fez o toque de novo, ele falou que realmente eu tava com dedo de dilatação, perguntou quantas semanas que eu tava. Eu falei, ele colocou um sorinho na veia, né, tudo. E aí ele falou, né, ó, se você sentir dor, alguma coisa assim, vai direto pro hospital de Ourinhos, não vem aqui em Piraju, porque aqui, né, a gente não tem neonatal, se caso ele precisar nascer e precisar de UTI, então, faz isso. Aí ele conversou bastante comigo, falou assim, olha, eu recomendo, né, você chegar na sua casa, ficar de repouso, pra você tentar no máximo chegar nos 37 semanas, pra ele não nascer prematuro e tal. Eu falei, não, tá bom então, doutor. Aí, gente, eu fui embora do hospital, cheguei em casa, já era 6 horas da noite, eu cheguei muito cansada porque eu não tinha dormido, né, tirei as fotos, então, eu pensei, eu com aquele barrigão, não deitei pra nada, pé inchado, super cansada. Aí eu fui no banheiro da mercearia, né, que meu pai, ele fecha às 10, e aí eu fui no banheiro, minha mãe tava lá, minha tia, tudo, né, esperando eu. E aí, eu fui no banheiro e saiu o tampão marrom. E aí eu mostrei pra minha mãe e pra minha mãe já desesperou. Eu falei pra ela, nem parece que ela teve filho, né? Minha mãe, né, tem eu e meu irmão. Aí ela desesperou, não, pô, mas pega as coisas, vamos pro hospital, não sei o que. Já ligou pro SAMU e eu, mãe, eu só queria deitar, dormir. Não, vamos pro hospital, que não sei o que. Ficou preocupada, eu entendo, né? Hoje em dia eu sou mãe, então eu entendo a preocupação que ela teve na hora. E a gente voltou pro hospital, só que dessa vez a gente foi direto pra Ourinhos. Aí eu deitei na ambulância, no SAMU. E tudo, e aquele, né, passou cinta aqui, minha barriga mexia, gente. Eu tava assim, nossa, né, morrendo de sono ainda, aquela... Ai, dá vontade até de dormir, mas aí eles conversam todo momento ali, né, eles não deixam a gestante dormir, né. Aí, chegando lá, eles colocaram eu na cadeira de roda, levaram eu pra dentro, e eu fiquei esperando minha mãe, né, que minha mãe foi... Eu não lembro o que minha mãe foi fazer, só foi assinar algum papel, alguma coisa. Aí depois ela chegou. Aí eles fizeram o cardiotopo, tudo certinho, viram que tava tudo bem, aí eu tava esperando a médica me chamar. A médica demorou um pouco, né, que ela tava atendendo. Aí ela chamou eu pra entrar na sala. Minha mãe foi junto comigo, entrei tudo. Ela perguntou o que tava acontecendo, eu falei que tá saindo meu tampão e tal. Ela falou assim, olha, não tem problema, né, tá saindo o tampão, né. Eu falei, mas saiu com sangue, já tô com dedo de dilatação. Aí ela falou assim, não, mas tem mulher que sai o tampão, né, bastante. Tem mulher que sai tudo tampão e, tipo assim, às vezes demora de 1, 2 semanas pra ter, né, o bebê. E tem mulher que em 3 horas entra em trabalho de parto. Aí eu falei assim, mas, né, pra ver das dúvidas, deita lá na maca que eu vou fazer o toque. Até aí, tudo bem, tá, gente? Foi tranquilo. Só que a hora que ela foi fazer o toque, ela falou assim, olha, né, vou introduzir aqui né, pra fazer o toque e tal. Eu falei, não, tá tudo de boa. Aí ela falou assim, ó, agora eu vou colocar o segundo dedo pra ver, né, como que tá, se tá dilatando e tal. Eu falei, tá. Gente, juro por Deus, na hora que ela colocou assim, eu juro pra vocês, eu tenho certeza que ela colocou alguma coisa de ferro, porque, gente, foi muito dolorido. Ela fez assim, virou e eu contraí a barriga. E nisso que eu contraí, ela falou assim, não contrai, que vai ser pior. Eu falei assim, mas tá doendo. Aí ela parou de fazer. Ela falou assim, ó, pode ir embora, né, tá com dilatação mesmo, mas, né, se caso sentir dor alguma coisa, né, volta, mas pode ir embora, fica tranquilo, não sei o quê. Beleza, minha mãe ligou pra ambulância vir buscar a gente, tudo. Aí a ambulância buscou. Cheguei em casa, gente, ia virar pras 2 horas da manhã, da madrugada, né. E aí,
foi tempo de eu entrar, tomar um banho. Eu falei assim, eu vou colocar aquelas fraldonas, né, descartável, assim, que é pra pós-parto, né? Porque como tava saindo tampão, eu fiquei com medo de manchar, né, a cama da minha mãe. E aí, gente, foi tempo de eu colocar, eu senti escorrer uma água quente na minha perna. Eu falei, a médica estourou a minha bolsa. E aí, minha mãe foi, já tava no banheiro pra tomar banho, bati na porta, ela abriu, né? Aí eu falei, mãe, a médica estourou minha bolsa. Como assim a médica estourou minha bolsa? Aí eu virei assim, ela viu saindo a água, né, na minha perna, assim. Ela falou, pô, mas você quer voltar pro hospital? Eu falei, não, mãe, eu quero dormir. Eu tô cansada, eu preciso dormir, porque se caso eu tiver o meu parto, eu tenho que estar descansada. Aí ela falou, não, tá bom então. Só que, gente, estourou minha bolsa, mas não estourou de uma vez, tá? Tava saindo de pouco em pouquinho. E aí eu deitei lá na cama, deitei não, eu dormi sentada, porque eu tava morrendo de medo de sair toda a água. Eu sei que ia sair uma hora ou outra, mas eu não queria que fosse naquele momento que eu estivesse descansando. Aí, quando deu 7 horas da manhã, minha mãe foi lá no quarto, chamou eu tava dormindo sentada ainda. E aí, eu falei, levanta, né, vai tomar um banho e toma um café. Aí eu fui, tomei um banho, tudo certinho, me arrumei. Aí eu fui com um macaquinho, né, um tênis. E aí eu tomei o meu café, tomei um leite com esse café e comi pão. E aí minha mãe pegou as coisas porque minha bolsa já estava arrumada e a bolsa de maternidade dele também já estava arrumada, que eu arrumei com 35 semanas depois que aconteceu aquilo lá dele ficar sem se mexer. E aí acabou que, gente, que eu tinha gravado o vídeo da mala maternidade, mas eu não postei pra vocês porque, gente, foi uma loucura. Em questão de 2 dias aconteceu muita coisa, então acabou que eu nem lembrei de pegar o celular e falar assim, eu vou gravar. Não tive nem como, tá, gente? Até porque na maternidade é meio complicado de gravar, porque, né, o tempo todo as enfermeiras entrando, saindo, as meninas que limpam lá o quarto, enfim. E aí não gravei nada pra vocês, mas se eu tiver a foto aqui, eu vou colocando aqui pra vocês, tá bom? E a saída da maternidade do príncipe vai ser esse macacão, coisa mais linda que eu escolhi. Olha os detalhes, gente. Olha isso, vê se eu aguento. Não dou conta. Vai ser esse macacão. Por baixo vai ser essa calça, que ele vira o pezinho também. Esse body de manga longa. Aí vai ter também a toquinha branquinha, a luvinha, a meinha. E aqui vai ter a mantinha também, junto com o look, que é essa manta azul marinho, coisa mais linda, combinando com o macacão. Mala maternidade finalizada com sucesso. E aí, gente, a gente foi direto pra Unimed, né? Porque a minha gestação inteira eu fiz pela Unimed, pelo convênio. E aí, chegando lá, a gente ia perguntar, né, se lá fazia parto e tal, ainda. Aí eles, veio um médico muito bonzinho, pegou e falou assim, ó, a gente não faz mais parto aqui, a gente passou, né, pra Santa Casa, né, tem a ala da Unimed lá, eles estão fazendo tudo por lá e tal. Aí ele perguntou o que tava acontecendo, eu falei que eu tava com 36 semanas e 2 dias, que a minha bolsa tinha estourado. Aí, gente, eu lembro até hoje, ele pegou, bateu no meu ombro assim, ele vai vir hoje ao mundo. Eu peguei, gente, eu fiquei, assim, paralisei, sabe? Aí a gente pegou e foi lá pra Santa Casa, né, que é onde eu tinha ido aquela vez que... no outro dia, né, que a médica tinha estourado minha bolsa. Chegando lá, gente, quem que eu pego de médica? A médica que tinha estourado minha bolsa. Isso mesmo, gente. Aí eu fui, fiz o cardiotopo, tudo certinho. Passou 2 horas depois, a médica me chamou pra falar comigo.
Só que ela, gente, mesmo eu falando que minha bolsa estava estourada, minha mãe entrou comigo, né? Ela falou assim que eu podia ir embora. Vocês acreditam nisso? Minha bolsa tinha estourado 2h pouco da manhã. Já tinha virado 8 horas. E ela falou assim que eu podia ir embora. Minha mãe bateu o pé, falou: ela não vai embora, eu não vou levar ela embora. Ela já trocou umas 3 fraldas. Aí ela falou assim: não, mas não sei o quê. Gente, eu juro pra vocês. A hora que ela falou isso, eu deixei escorrer tudo, sabe? Porque eu tava no banheiro, né? Que ela queria ver o líquido na fralda. E aí eu deixei escorrer tudo no chão. Aí a doutora foi, fez o toque de novo em mim, gente. Eu fiquei morrendo de medo. Mas aí foi mais tranquilo, né? Porque a bolsa já tinha estourado. Aí ela falou que eu estava com 3 dedos de dilatação. Sim, gente, já estava na hora de eu me internar. Aí ela falou assim: ai, mas eu não posso fazer nada. Eu tô 2 noites virada, sem dormir, sem comer direito. Acabei de fazer um parto prematuro de 31 semanas. Aqui não tem vaga. Se caso ela tiver ele prematuro, não vai ter lugar para ele ficar na incubadora, essas coisas. Eu tenho mais 4 cesárea para me fazer. Eu tô super cansada, não sei o que. Aí minha mãe falou assim: viu, mas tem vaga pra ela lá em Santa Cruz? Aí ela falou: não, lá tem vaga, não sei o que. Ela falou assim: então, por favor, né, liga lá pra eles, né, pra ver se tem vaga pra mim poder estar levando ela. Porque eu não vou embora com ela, já estourou a bolsa, não tem mais o que fazer. Aí a médica foi e falou: ah, eu ligo. Pegou, né, demorou, tal, pegou e ligou, não sei o que. E aí, a gente ficou lá esperando. Aí ela chamou, ela falou assim: olha, tá tudo certo, eu liguei lá tem vaga, pode estar levando ela, tá? Aí minha mãe falou: tá bom, vou levar ela. Minha mãe falou assim: ó, não precisa dela ir de ambulância, né? Aí eu falei: não, é pertinho aqui, 40 minutos, pode ir com o seu carro mesmo, né? Vai dar tudo certo. Aí minha mãe pegou, tava eu, minha mãe e meu pai, a gente foi. Meu marido, gente, tava trabalhando e ele foi. Assim que a gente saiu lá do hospital, ele chegou, aí ele viu a gente saindo e foi atrás da gente com o carro. Tava ele e minha cunhada. E aí a gente foi. E, gente, eu tava bem plena, tá? Não tava tendo dor, não tava tendo contração, não tava tendo nada. Nem parece que eu tava indo parir. Tava muito plena. Eu fui no banco da frente, né? Minha mãe foi no banco de trás, desde, né, a hora que a gente saiu daqui de casa. Meu pai, todo momento, perguntando se tava tudo bem. Eu tava super preocupada. Eu falei que tava tudo bem. Gente, eu tava plena, sabe? Não tava tendo dor, não tava tendo nada. E aí, a gente chegou no hospital lá em Santa Cruz. A gente subiu lá pra cima e aí a gente ficou aguardando o médico. Aí o médico chegou, perguntou o que tava acontecendo, eu expliquei pra ele, ele pegou e fez o toque. Aí ele falou assim: ai, veio bem lindo, você já tá com 4 dedos de dilatação. Gente, no meio do caminho já dilatou um dedo. E aí, aí ele falou assim: qual o parto que eu queria? Eu falei assim que eu queria. E, gente, o meu sonho sempre foi ter parto normal. Mas eu pedi muito uma luz de Deus ali, sabe? E eu não queria que meu filho sofresse. E aí, nesse momento, eu falei pra ele: eu quero cesárea. Ele falou: cesárea? Eu falei: doutor, porque saiu todo o meu líquido já e eu não quero que meu filho venha no seco e vai acabar machucando ele. Porque, né, gente, o líquido ajuda, né, o bebê sair ali, mas como eu já não tinha mais nenhum líquido, de tanto que tava chutando seco já, eu não queria que machucasse ele, então eu optei por cesárea. E aí o doutor falou: tá bom. Aí ele falou assim: falou pra minha mãe: vai fazer a ficha, né, dela lá embaixo, que ele vai nascer hoje, 4 horas da tarde. E aí eles colocaram, as meninas veio, me buscou. Nossa, gente, pensa umas enfermeiras maravilhosas. Tipo assim, muito boazinha elas, sabe? Elas me atenderam super bem. Elas foram, levaram eu no quarto, aí elas deram a camisola pra mim pôr, tudo, mandaram eu tirar os brincos, tudo. Eu fiquei deitadinha, eles veio, colocou um soro na minha veia, tudo certinho. E aí, logo em seguida, meu marido chegou. Aí ele ficou lá no quarto comigo. E aí eu fiquei esperando, porque eles estavam fazendo Acho que eles estavam fazendo uma cirurgia de emergência, alguma coisa assim, e acabou que demorou, sabe? Gente, eu não sei se eles colocaram algum medicamento no soro, porque eu não tava tendo dor. Até o médico perguntou na área se eu tava tendo dor, alguma coisa, eu falei que não. Aí ele pegou e falou assim: olha,
Tá bom então, né? Me levou pro quarto. E nessa medicação que eu tava tomando na veia, eu comecei a sentir umas coisas, sabe? E eu acho que eles colocaram alguma coisa pra mim ter dor, né? Pra ir dilatando, pra ver se eu tinha parto normal. Vou ser bem sincera com vocês, eu não tive dor mesmo, sabe? Eu tava tendo umas cólicas, gente, super leve de menstruação. Era umas coliquinhas, sabe? Quando vem a menstruação, fica uma coliquinha assim. Eu tava tendo essas coliquinhas e, gente, eu tava com muito gases. Muito gases mesmo. Eu, tipo assim, vinha essa coliquinha, eu soltava gases, passava. Era desse jeito, gente. Até é estranho falar isso pra vocês, mas literalmente foi assim. E aí teve uma hora que eu liguei pra minha mãe chamando de vídeo, tudo. Fiquei tempão conversando com a minha mãe, tudo, pra acalmar ela, porque eu sei que ela tava nervosa, ela e meu pai, tudo, eles lá. E aí eu conversando com eles e tal, e tudo, depois eu desliguei, aí eu dormia. E aí eu acordava, sabe, eu tava meio que inquieta, não tava com dor, só tava, tipo assim, era um desconforto, assim, que eu queria sentar, eu queria deitar, eu queria, sabe, mas não tava com dor, não tava com nada, gente. Só que eu tenho certeza que eu devo ter chegado entre os 6 a 7 dedos de dilatação, eu acho, não sei, gente, não sou, né, doutora, mas eu acho, assim, porque meu filho, ele tava, tipo assim, sabe, pressionando muito lá embaixo, só que eu meio que dava uma fechadinha na perna, porque eu não queria que ele viesse no seco pra não machucar ele. Isso é na minha cabeça, gente, porque eu não sei, né? Às vezes ele poderia vir para normal, assim, sem machucar ele, sem nada. E nisso eu falava pro meu marido, senta eu, deita eu, e meu marido, você quer que eu chame a enfermeira? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu até ia falar pra ele dar uma olhada lá embaixo, mas eu falei, deixa quieto, isso, né? E aí, eu lembro que o doutor passou, perguntou se eu tava com dor. Eu falei, eu tô com dor. Inventei, gente, porque eu não tava com dor nenhuma. Aí ele falou, é bom ter dor. Aí eu já suspeitei que ele tinha colocado alguma coisa no meu medicamento. Aí, simplesmente, quando foi, era ia virar para 5 horas, eles vieram me buscar, as meninas. Eles já estavam morrendo de vergonha, porque eu tinha soltado tanto gás naquele quarto, e o quarto tava meio que fechado, e eu falei, meu Deus do céu, mas, enfim. Eles deitaram na maca, levaram eu pro centro cirúrgico, tudo. Meu marido ficou lá, né, que ele tinha que trocar de roupa. E nisso, chegando lá na sala, estava, gente, super gelada. Aí eles deitaram na maca, tudo. Aquele caninho, né, por dentro, assim, pra ir na bexiga, né, pro xixi cair no saquinho, eu esqueci o nome. Mas aí foi super tranquilo também. Aí logo chegou o médico. Gente, o que eu tava mais morrendo de medo era a agulha nas costas. Eu tava morrendo de medo. Mas por fim foi super tranquilo. A agulha você nem sente. Ela é enorme, mas você nem sente de tão fininha que ela é. Aí eu lembro que, né, eu fiquei assim. Ele me segurou, perguntou se eu tava tendo contração. Falei que não. E aí o médico pegou, tipo assim, veio. Ficou assim, né, pegando o dedo. Ele veio. Vou dar uma picadinha. Mas eu não senti nada, gente, juro pra vocês. Ele pegou, deu uma picadinha, ele desceu aqui embaixo. Vou dar outra picadinha. E deu outra picadinha. Ele falou assim: agora a gente vai deitar você devagar. Eles deitaram eu. E aí, depois disso, ele falou assim: ó, você vai sentir o choque em algum lugar. Aí ele pegou, fez assim no meu pé. Eu senti o choque no meu pé. Aí vai, eu senti. Aí nisso, depois que eu falei isso, ele já, né, começou todos os procedimentos ali, cortar e tudo mais, né, abrir as camadas para meu filho vir ao mundo. E nisso chegou meu marido, sentou aqui atrás, né, perto de mim. Gente, eu só sei que eu assisti todo o meu parto, porque do lado tinha uma parede de piso que ela era branca, só que era um branco, tipo assim, como se fosse um, tipo, bem clarinha, sabe? Ela refletia assim. E eu assisti meu parto, gente. Foi super tranquilo. Eu fiquei lá assistindo. Aí, Aí eles, né, obviamente que descobriram que aquele pano, deu pra ver nada, só viu o cano assim, saindo os sangues meu, tudo lá e tal, mas super de boa. E aí, né, eu só lembro o chorinho do meu filho, gente. Ai, eu vou chorar. Gente, é muito emocionante, sabe? Eu lembro que ele fez, só chorou assim, aí parou, ficou quieto. Aí eu perguntava toda hora, eu chorei, né? Quando eu escutei, eu perguntava toda hora pro meu marido se tava tudo bem, cadê ele? Por que parou de chorar? Porque não sei, meu marido tá tudo bem. Só que meu marido, tipo, tava quieto, tava agoniado também, os olhos dele cheios de lágrimas também. E aí, logo elas vieram trazer ele.
Gente, foi muito emocionante. Assim, eu chorei horrores. Eu falei, oi, filho, a mãe tá aqui. Ele tava choraninho, ele parou de chorar, sabe? Olhou assim pra mim, eu desabei, gente. Aí depois disso, eles falaram, ai, mãe, a gente vai levar ele lá no quarto, tá? Fez os procedimentos que tinha pra fazer lá na hora, depois levaram ele, e ele ficou lá no quarto com o Vitor sozinho, gente do céu. Terminaram de costurar minha barriga, e depois logo eu fui pro quarto. Aí o anestesista, né, até falou assim pra mim, ó, fica 2 horas deitada, sem levantar a cabeça, sem virar, né, você pode virar de lado assim devagarzinho, mas não levantar e não mexe no celular. Então, gente, acabou que nem deu pra mim gravar nada pra vocês, né? Por conta disso. Imagina ficar 2 horas sem gravar nada. Enfim. Aí não ia compensar. Aí eu fiz isso, sabe? Fiquei 2 horas. Aí, tipo assim, minha mãe foi lá, viu ele, não podia falar muito e tal. Aí ela pegou ele no colo, tudo. Eu vi tudo, sabe? Depois foi meu pai, depois, né? Minha cunhada subiu também. E, ai, gente, foi tudo muito lindo, sabe? Muito gostoso. E aí, depois disso, veio uma enfermeira, colocou ele no meu peito, tudo, ele tentou catar, só que, né, eu não tenho um bico né, no peito, assim, um bico muito pequenininho, então acabou que ele não pegou na hora ali. E aí, ele tava mamando, né, a fórmula lá que eles faziam. Aí, depois de 2 horas, sentaram eu, mas mesmo assim eu não pude levantar da cama, ir no banheiro, essas coisas, até porque eu tava com, né, ali com aquele saquinho de xixi, né, então né? A vontade de ir no banheiro não tinha. Aí eu sentei, né? Passou o tempo lá que tinha que esperar. Aí eu comi, né? Veio uma sopa pra mim, depois veio umas torradinhas, uma geleia, umas bolachinhas assim. Aí eu comi. E aí, gente, foi quando eu peguei a primeira vez o meu filho. Foi uma sensação assim incrível, maravilhosa, que ai, eu viveria tudo de novo. Foi, tipo, muito mágico, sabe? Eu olhar assim pra carinha dele e falar, gente, é meu. E aí, depois disso, né, aí eu dormi, descansei, ele ficou com a minha mãe pra mim poder dormir e tudo. No outro dia, era 7 e pouco da manhã, as meninas veio, levantou eu pra mim poder tomar o meu primeiro banho, aí ela tirou o acesso, tudo. Nossa, que delícia tirar o acesso, pra você ficar, né, mexendo as mãos e tudo. Aí eu já fui direto pra tomar um banho, já, nossa, eu me senti renovada, sabe? Tomei um banho, aí as enfermeiras estavam ali acompanhando, né? Minha mãe foi, me ajudou a tomar banho e tudo. Aí elas falaram, ó, às vezes se eu for fazer xixi, né, pode arder um pouquinho. Gente, foi super tranquilo, não ardeu, não tive dor nos pontos, foi super tranquilo. Uma dica que eu dou pra vocês, não sei se foi isso que me ajudou na hora de eu levantar, que eu não senti nada. Foi, a hora que eu sentei, eu sempre dava uma esticada, assim, na barriga, não com a mão, tá, gente? Era assim com o corpo, assim, eu esticava e ficava um tempinho assim, sabe? E aí acabou que a hora que eu fui levantar, gente, elas só sentaram eu, falou assim, ó, vamos esperar um pouquinho, porque às vezes você pode ter uma tontura, eu não tive nada. Eu simplesmente levantei, fui caminhando certinho no banheiro, tudo, e aí foi super tranquilo, elas tinham já tirado, né, um negócio de xixi, e foi super de boa, tomei banho, ai, que delícia. E aí depois, né, que eu tomei o primeiro banho com a minha mãe ali acompanhando, depois eu fui, tomei banho sozinha, então foi super tranquilo. E depois disso, gente, a gente ficou lá na maternidade, tudo. Aí no outro dia chegou um casal que também deles era pela Unimed, ficou lá com a gente. Isso foi no segundo dia, né? E aí eles, né, meu marido nesse dia dormiu lá comigo no hospital, aí eu fiquei com o Felipe até 3 horas da manhã, e depois o Vitor, né, meu marido ficou com ele até às 6, e foi super tranquilo. O Felipe, ele foi muito bonzinho, dormiu a noite toda, não era de chorar, gente. O outro bebezinho que tava lá, ele chorava bastante, mas o Felipe não chorava nada, sabe? Tipo, muito bonzinho. E aí o Vitor foi, cuidou dele, tudo, pra mim poder descansar. Eu acordei 6 horas da manhã com o Vitor me chamando, né, pra tomar o café, tudo. Aí eu tomei o café, tudo bem. Aí a gente foi trocar, gente, de madrugada. Ele, meu Deus. Troquei, ele fez aquele cocôzinho, né, que gruda. E nesse meio tempo que eu tava trocando ele afogou. Aí meu marido saiu no corredor pra chamar a enfermeira, eu já tinha desafogado o menino. Aí foi uma loucura, mas graças a Deus deu tudo certo.
Olha, gente, o meu bebezinho pra vocês conhecerem. Fala, oi, titias. Acabou de acordar, gente. Tava morrendo de sono. Ele tava com a minha mãe enquanto eu tava gravando o vídeo. Tava lá dormindo um pouquinho, né, meu bem? Enfim, gente, eu não tenho que reclamar do Hospital de Santa Cruz. As enfermeiras são excelentes. O médico foi excelente. Obviamente que eu não conhecia ninguém lá, mas eles foram um amor. As meninas que limpavam, né, os quartos, tudo. Gente, elas deixavam um brinco. Era todo dia elas limpavam o quarto, lavavam a banheira, pegavam os lixos. Nada de, tipo, limpar... Ah, um dia sim, um dia não. Era todo dia mesmo. A comida, não tem que reclamar. Excelente as comidas. Tinha comida pros acompanhantes também. Gente, tô aqui balançando o carrinho que meu filho dormiu de novo. Mas, enfim, eu acabou que, né, eu comecei com o começo de depressão pós-parto, mas graças a Deus não foi pra frente, porque eu tive uma rede de apoio muito grande, que era minha mãe, o meu pai, meu marido, né, a minha tia, né, ela sempre tava conversando comigo por mensagem, tudo. Então, acabou que, graças a Deus, a depressão pós-parto não foi pra frente. Mas no começo, gente, foi muito difícil. Eu cheguei em casa, achei que tava tudo bem. Depois, tipo assim, né, parece que os hormônios caiu tudo de uma vez, né, que cai mesmo. E aí, eu fui raciocinando, aí, tipo, me senti super culpada de eu ter aceitado ir no médico, de eu ter feito toque, da médica ter estourado minha bolsa. Eu me senti culpada do meu filho ter nascido prematuro, mesmo que tava tudo bem, ele não precisou de ficar internado, incubadora, nada. Mas eu me sentia culpada. Eu só sabia chorar, chorar, chorar. Minha mãe deixava, né, ele com o meu pai. E aí ela ia no quarto ali, né, onde tava ficando, ver eu, como que eu tava. E eu não queria que ela deixasse ele sozinho com meu pai, porque na minha cabeça meu pai não sabia cuidar, sendo que cuidou de mim e do meu irmão. Então, gente, foi uma coisa muito de doido, sabe? E assim, pós-parto, né, é complicado. Tem que ter uma rede de apoio, sim. Mesmo que seja só seu marido, mas é bom, sabe? Ter pelo menos alguém perto, primo, tio, qualquer pessoa que aceita ajudar ali você, né? E nunca ficar sozinho, porque, gente, depressão pós-parto é muito perigoso mesmo, de tanto que minha mãe, às vezes eu tava ali com ele, eu ia pegar um copo de água ali na cozinha, ela não deixava eu sozinha, quando eu falava, mas vai, eu não sei o que, eu sempre tava todo momento ali perto. Bom, meninas, eu quero deixar um recadinho pra você que é mamãe, que vai ser mamãe de primeira viagem ou que tá grávida de outro filho. Eu quero que vocês saibam que a maternidade de cada uma é diferente. Não vai pela cabeça dos outros, ai, porque minha gestação foi desse jeito, porque o meu parto foi desse jeito. Cada parto é de um jeito. Entregue tudo na mão de Deus, que vai dar tudo certo. Não fique, ai, porque no meu parto eu vou fazer isso e isso. Chegar no dia eu vou fazer isso e isso. Gente, acontece muito rápido. Não fica criando uma rotina como vai ser o dia do seu parto, porque é totalmente, assim, diferente. Às vezes não é uma coisa assim que você pensou que iria ser, que nem eu mesma. Eu achei que eu ia, né, marcar a minha cesárea e simplesmente eu ia no dia pegar minhas bolsas e já ir. E meu filho quis vir antes, então foi tudo muito rápido, eu não consegui gravar nada pra vocês. Então é isso que eu falo pra vocês, vive cada momento, não ligue pra opinião das pessoas. Cada maternidade é de um jeito, cada gestação é de um jeito, o parto de cada pessoa é de um jeito. Então viva a maternidade de vocês. Não é porque fulano teve um parto assim que o seu também vai ser. Entregue na mão de Deus, que Deus vai fazer um parto excelente pra você. Vai ser um parto único, vai ser o seu momento, do seu filho, do seu marido, da sua família. Então, é isso, gente. Viva cada segundo da sua gravidez, não ligue para a opinião dos outros. Vai ter muito comentário, desde quando você engravida até quando você tem o bebê. Tem muito comentário desnecessário, e ainda mais que vem de uma mulher. Nunca é de um homem, assim, de uma mulher que já passou por isso e sempre quer julgar a gente. Mas fiquem em paz, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Contei tudinho pra vocês o que aconteceu no meu relato de parto. E é isso, gente. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Adeus, toda honra e glória ao Senhor. Um beijão, fiquem com Deus e fui!
Fala beijo, titias e titios. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.